Mais o Natcast no ar. E se você já está nos assistindo, já se inscreva no nosso canal, já curte, já compartilha, porque hoje temos um assunto muito interessante. Vamos falar sobre a neurociência e a qualidade de vida. E para estar aqui falando um pouquinho sobre esse assunto comigo, ele, Dr. Hugo Felipe. Doutor, gratidão por aceitar nosso convite. Gratidão, super De estar aqui no Natcast e falar sobre isso. Olha só, gente, o quanto de coisa que já tem aqui nessa mesa, hein? Isso aí, ó, como combinado com ela, Super Natcast do Brasil. Super Natcast, doutor, gratidão, né? Gratidão e honra toda minha. Super! Doutor Hugo é neurocientista, psicólogo e mentor. Tem mais alguma coisa que o senhor é, que eu não falei aqui? Palestrante também, Sim. Professor de pós-graduação. Então, eu tô há quase 20 anos já na área do desenvolvimento humano como um todo e especificamente Super Natcast do Brasil. Eu estou já na área da neurociência clínica computacional desde o ano de 2011. Que legal. Então, a área da saúde eu entrei em 2007. Então, assim, o que me levou a adentrar profundamente na área do desenvolvimento humano? Até então, eu nunca tinha trabalhado com nada disso. A minha jornada, a minha história, Nath, e vocês que estão em casa, é de esportista a neurocientista. Caramba. Então, lá atrás, eu não posso dizer quando eu era pequeno, né? Porque eu nunca fui, né? Já nasci grande, né? Nasci antes do tempo, inclusive. Então, eu já nasci lá com 52 centímetros. Então, Caramba. como nasci antes do tempo, né? Então, já é uma vitória, né? Estar Sim. aí em vida. Aí, já desde criança, meus pais já me colocaram na natação. Como esporte, tentei fazer judô, fazer outras coisas, mas não deu certo não. Mas a natação eu me identifiquei, e assim eu fiquei 10 anos e acabei no final profissionalizando na natação. Só que eu morava na cidade de Bauru, na época no interior de São Paulo, e a Secretaria de Esportes de Bauru um dia foi lá no clube, né, que eu conheci o basquetebol, que essa foi a minha transição dentro do esporte, que eu fiquei 10 anos na natação e depois 10 anos no basquetebol. A Secretaria de Esportes de Bauru um dia foi lá no clube e falou, quem é o Hugo? Eu falei, aquele rapaz lá. E veio conversar comigo e falou assim, então, você está federado em 2 modalidades. Caramba. E perante os comitês olímpicos, né, isso a Secretaria de Esportes isso não pode. Você tem que decidir agora. Eu falei, como assim? Agora? Você tem que decidir agora. Você fica com o basquete ou com a natação. Eu falei, mas tem final de semana que tinha a competição de natação no sábado e o jogo de basquete no domingo ou vice-versa. Mas estava acontecendo de ter o jogo e a competição de natação ou no sábado os dois ou no domingo os dois. Então isso estava dando conflito. E aí eu tive que decidir. Aí eu falei assim, tá, eu vou conversar com meus pais, né? Eu tinha 11 anos. Ele falou, não, você tem que decidir agora. É você que faz o esporte. Eu falei, não, tudo bem, mas... Eu falei, tá, então eu preciso primeiro ligar lá em casa, tá? Aí eu liguei, meus pais falaram, siga o seu coração. O que você decidir para nós está de bom tamanho. E eu tomei a decisão de migrar e ficar somente com o basquetebol. E aí, em Bauru, eu fiquei por 8 anos jogando. E depois, nunca imaginava, né? Depois de 21 anos, acho que 22 anos, depois que eu já tinha parado, eu teve um período que eu morei no Nordeste, em específico no estado do Maranhão. E lá, na cidade que eu morava, que era Caxias, tinha vários times de basquete. E eu comecei a patrocinar um dos times, que eu trabalhava no hospital, dava aula na faculdade lá. Né? Sempre gostei, o pessoal sabia e tal. E aí, você não vem treinar? Eu falei, não, tô mais de 20 anos parado. Para com isso, né? Tô todo enferrujado. Eu falei, mas a gente desenferruja. Começa a alongar. É igual andar de bicicleta, né? Quando aprende, nunca mais esquece. Exatamente. Eu falei, não. Teve um pouco de resistência, depois eu falei, acho que eu vou tentar. Aí comecei a fazer natação lá de novo para pegar mais elasticidade nos músculos, nas artérias também. Porque quando a gente alonga, nós alongamos inclusive o cérebro. Pessoas que não conseguem tomar decisão, Nath, você que está em casa aí, sabia disso? Se você não está conseguindo decidir algo e você trabalha muito tempo sentado e você não alonga, nem quando você vai tomar banho, fica a dica. Olha só. Alongue. De manhã, antes de levantar, já faz alongamento na cama. Vai tomar banho, dá mais uma esticada, principalmente se você estiver tomando banho de água quente. Né? Deixa cair nas costas como um todo, nas dobras do joelho, dos braços, no quadril e alonga.
Alonga, depois você entra em contato com o Natcast ou nas minhas redes sociais e me diga o resultado que você teve ou que vocês tiveram, beleza? Então, ó, se vocês olharem, não tem umas dobras aqui no cérebro? Então, quando você alonga, você estica os músculos, as veias, as artérias, tudo como um todo, mas também você alonga a flexibilidade do cérebro número 2. Como assim? Acompanha até o final que vocês vão saber. Beleza? Então, quer flexibilidade na vida como um todo, alonga e tome água de boa qualidade. Combinado? E aí, comecei a alongar, Nath. Alongar, nadar. Até vôlei de praia eu consegui fazer lá. Então, eu criei um ritmo de voltar a fazer um intensivo, até a academia eu estava fazendo. Todos os dias eu tinha uma modalidade diferente. E aí comecei aí de vez em quando lá, bater uma bola e tal. Aí de patrocinador que eu tava, eu voltei a jogar. O time lá chama Tático Caxias, né? E eu fiquei lá por 2 anos. Aí disputamos o Campeonato Maranhense e Piauiense no time Master, né? E foi uma honra para mim lá de laçar um projeto social. Que quando eu voltei para São Paulo, eu coloquei esse projeto social aqui em ação, junto do Rotary Club da Zona Norte de São Paulo. Legal. Conheço o Rotary Club, mas do Pará, né? Quando eu morei lá. Ah, que legal. Então, ali, eu conhecia uma das diretoras do Rotary Zona Norte, numa palestra que eu fui dar no SESI lá de Santana, no bairro de Santana, no final de 2016. Nós trocamos cartão, ela perguntou o que eu fazia. E eu expliquei, e depois de alguns dias me ligaram para uma reunião. Eu fui até o Rotary, expliquei o que era esse projeto chamado Basquete Social. E aí eles gostaram, eles tinham a quadra parada, estava sem um profissional lá para dar aula de alguma atividade esportiva para o pessoal, lá para os alunos. E aí, no dia do meu aniversário, 18 de janeiro de 2017, sem eles saberem que era o meu aniversário, eu recebi uma ligação dizendo que o projeto foi aprovado. Então eu ganhei um big presente, né, no dia do meu aniversário em 2017 e aí começamos. Só parou por causa da pandemia. Então eram 100 alunos por semestre, eu fiquei lá com eles 6 semestres, então eu formei 600 alunos com esse projeto Basquete Social. E agora, né, está surgindo aí alguma coisa, em breve talvez teremos algumas novidades nessa relação do basquetebol, mas foi importante, Nath, porque o esporte, como um todo, independente da modalidade, tá? Ele traz muitas lembranças, ele traz muitas referências, ele traz um norte para nós. Né, o esporte como um todo, ele é muito edificante para as pessoas. Então, os pais que estão em casa, né, já colocou o seu filho para fazer algum esporte? Isso é muito importante para o desenvolvimento dele como ser humano, ou dela como ser humano, e principalmente para o desenvolvimento neurocognitivo do cérebro. E também atrela as questões dos comportamentos, da determinação, da dedicação, da disciplina como um todo. E isso faz parte na construção da personalidade do seu filho ou da sua filha. E aí eu te pergunto, você que está em casa, papai e mamãe, vocês sabiam disso? Então busque uma modalidade esportiva para o seu filho. Ah, mas eu não sei, Nath, né? O pessoal pode perguntar nos comentários, mas qual modalidade eu tenho a oferecer para o meu filho? Simples, senta, conversa com o seu filho e com a sua filha. E vê o que ele tem de aptidão, o que mais chama a atenção. E leve para fazer um teste. Sim. Às vezes vai para uma modalidade e chega lá, não é aquela realidade. Certo? Então, ou procure um psicólogo, que na área do esporte, como é o meu caso também, depois eu vou deixar minhas redes sociais, pode entrar em contato que eu posso auxiliar. Você, até você que seja já adulto, você que está na 3ª, na 4ª idade, você quer fazer uma atividade física, tem uma equipe multiprofissional que pode lhe auxiliar nessas questões. Você sabia disso? Então, atividade física, Nath, é super importante para nós, do momento que nós nascemos até o nosso último suspiro. E tem atividade física para a 3ª idade, para a 4ª idade e para o centenário. O Brasil, Nath, tem a 2ª maior população de centenários ativos do mundo, sabia? Caramba! Só perdemos conscientemente e efetivamente para o Japão. Porque o Japão é o lado oriental do planeta Terra e lá eles tratam da longevidade desde que a criança está no ventre materno. Sim. Então eles já são constituídos desde o DNA deles. Então, por isso que lá tem muitos centenários ativos. No Brasil também tem centenários acamados, que já não conseguem mais fazer as atividades. Mas tem centenários aí que pula de paraquedas, que é DJ, que trabalha, que dirige,
que dá aula, que é escritor, que é palestrante. Olha que legal. Aí, mas vocês sabiam de tudo isso? Então, mas por quê? Porque tem um ritmo de criação de dopamina. Ô louco, bicho, o que é isso? Então, aqui dentro do cérebro, nós criamos dopamina. Como que é a dopamina? É a energia que nos move para fazer atividade física, alegria, prazer. Está dentro do cérebro. Dentre outras situações que podem. Mas a atividade física é uma das melhores. Por quê? Porque ela rejuvenesce a pele. Ela cuida do cabelo, ela cuida do seu estado de humor. Até a ansiedade, né? Diminui a ansiedade, equilibra a depressão, né? Então, bora fazer atividade física. Você já está fazendo atividade física? Escreva aí nos comentários qual é a modalidade que você está praticando. Eu costumo dizer, Nath, quando eu vou palestrar, né? O pessoal pergunta, né? Assim, eu começo, como eu estou explicando aqui, minha história é de esportista neurocientista. Sim. Então, eu uso uma técnica que é da peneira, que é a quebra de padrão. Eu fico andando lá na frente no palco e falo, gente, eu fui esportista profissional e fui jogador de bolinha de gude profissional. Um dia levantaram a mão. Já é modalidade olímpica? Eu falei, é. Aí todo mundo ficou meio assim, eu falei assim, gente, é brincadeira, né? Não, isso não existe. Só que a bola de basquete como um todo na minha mão, ela vira uma bolinha de gude, né? Porque eu consigo segurar a bola de basquete assim. Caramba. Eu desenvolvi a força nos dedos e tenho essa habilidade até hoje. Então, tudo é treino. Então, precisa treinar. Então, eu agradeço ao meu pai, à minha mãe, né? Honro você, pai e mãe, até hoje, por lá atrás vocês terem, sabiamente, ter me colocado no esporte. Legal. E isso foi muito bom. Só que qualquer modalidade esportiva tem uma busca interna, né, do ser humano, e a gente tem que aprender a lidar com as frustrações e com as decepções. Nem sempre a gente vai ganhar na modalidade esportiva e é isso que trazemos para as questões do dia a dia. Então, muitas vezes, se você for uma pessoa treinada, se for uma pessoa íntegra, uma pessoa que está com seus valores nobres alinhados com a sua essência, o esporte vai edificar isso. Agora, se você tem uma família ou teve uma família muito desestruturada, não fez modalidade esportiva nenhuma, isso pode atrapalhar no desenvolvimento neurocognitivo como um todo do cérebro. E o cérebro, gente, vou fazer uma pergunta para a Supernat e para você que está em casa agora. Hein? Quanto tempo leva para desenvolver o cérebro 2 dentro da nossa caixa craniana, da nossa caixa óssea aqui? Não faço a menor ideia. Não faz a menor. Você que está nos acompanhando aí agora, digita nos comentários. É a quantidade de anos, tá? Quantos anos vocês acham que o cérebro número 2 leva para ficar pronto como um todo? Até o final eu vou responder. Vamos ver depois os comentários aí. Tá? Ô, doutor, e por que você escolheu a área da saúde, principalmente essa área da neurociência? Qual foi assim a chave que você falou, não, eu preciso trabalhar com a saúde e quero trabalhar na área da neurociência? Você também é psicólogo, mas Sim. Por que a neurociência? Vamos lá, interessante, Nath. O esporte como um todo, ele gera essas questões do dia a dia de como você liderar. Se você é líder ou não, se você é líder ou liderando, se você toma decisão ou não, a questão da sua confiança, autoconfiança. Pessoas que procrastinam demais, provavelmente nunca fizeram alguma modalidade esportiva. Porque dentro de qualquer modalidade esportiva, nós treinamos isso, né? Sim. Então, o que se treina? Ação. Partir para ação. Agora tem aquele que fica estagnado, né? Então, eu fui da área comercial também. Estou na área comercial até hoje. Agora, em janeiro de 2024, eu completo 31 anos de experiência na área comercial. Tenho 41 anos... 41, ó. Ô, louco, bicho. Tenho 45 anos e 11 meses já de vida. Né? Eu sou de janeiro de 78. De que dia de janeiro? Feriado internacional. Sabia que em janeiro tem um feriado, né? 18 de janeiro. Ah, dia 30 de janeiro. Aí, entendeu? Dois então, feriados. Olha que legal, né? Então, eu sou movido a ação, sou movido a desafio. Sim. Então, eu sou de janeiro de 78. Então, eu comecei cedo a trabalhar, eu tinha 12 anos. Então, fui office boy, depois fui desenhista, Sim. Depois entrei para a área gráfica, cheguei a ser até designer gráfico, fiz faculdade de publicidade e propaganda lá atrás, que era isso que me movia. E aí, quando eu volto para São Paulo, porque eu sou nascido em São Paulo e pelo serviço do meu pai, a gente morou em 2 cidades no interior de São Paulo. E depois precisamos voltar à capital em 98. Foi ali que eu parei o basquetebol lá em Bauru. Eu cheguei, fiz um teste num grande time aqui de São Paulo, não passei, e aí eu decidi deixar o esporte de lado.
Adentrei, efetivamente, mergulhei na área comercial aqui em São Paulo, tive uma ascensão, mas de repente, afundei numa depressão profunda. Caramba. Aí eu fiquei 2 anos, isso mesmo, fiquei 2 anos numa cama, Nath. Estacionei o Boeing 737-700 aqui no hangar chamado Meu Quarto, né? Aterrisei ali, pedi para tirar os pneus, fechei a porta e ali eu fiquei. Não era dessa área até então, só que eu aceitei tratamento. Que legal. Passei psicólogo, psiquiatra, neurologista, cardiologista, fui fazer um mega super hiper check-up. E olha que legal, Nath, até então não sabia que tinha as terapias que hoje são integrativas. Sim. Hoje tem esse nome, lá na época eram as terapias holísticas. E foi um mix, Nath. Essa é a minha história real, foi um mix. E agradeço a todos os profissionais que me honraram e aceitaram me atender lá atrás. E aí isso foi mexendo comigo, foi mexendo. Eu fui me permitindo a essa evolução, essa transformação. Nessa época eu já tinha adentrado a área do desenvolvimento humano e tinha habilidades de leitura. Então o que eu fiz? Depois de um período, né, que teve um período que eu fiquei assim, não saía do quarto para nada. Caramba. Cheguei a ficar 30 dias sem sair do quarto, eu comia quase pouco, nem tomar banho eu conseguia tomar. De tão profundo que foi. E eu comecei a olhar para mim e falei, cara, eu não mereço isso. Né? E depois de uns 6, 7 meses que eu aceitei, né? Eu comigo mesmo comecei a fazer os tratamentos. E aí, nesses 2 anos de evolução, eu tomei a sábia decisão. E agradeço, né, de novo, a eu mesmo, a ter passado por tudo isso. Agradeço a depressão, agradeço a ansiedade, agradeço ao pânico, o síndrome do pânico que eu tive, porque eu não era da área. E acredito, Nath, como até as pessoas que estão em casa podem imaginar que é tudo a mesma coisa. Não e eu é. garanto hoje como profissional para vocês que não é. Depressão é um caminho dentro do cérebro número 2. Ansiedade, pânico, síndrome do pânico é um caminho completamente contrário. Mas eu não sabia de nada disso. E aí eu fui mergulhar nas leituras. E quando eu tomei a sábia decisão de sair do lado do hangar, que era o meu quarto, que hoje, com muita honra, é o meu home office, eu transformei num estúdio, onde eu afundei e precisei meditar. Você sabe o significado da palavra meditação? Separa, meditação, né? Então, meditar. Então eu fiquei me editando, eu virei como chama, hoje tem o videomaker, né? O videografista, né, que existem essas profissões hoje. Então eu virei ali um autoeditor sobre eu mesmo. E aí eu comecei a ler, a minha mente começou a ampliar. Só que naquela época, Nath, a internet não é como é hoje. Então eu tive a honra de fazer leituras de livros. Livros raros que alguns palestrantes, alguns professores meus já tinham me emprestado. E aí eu tomei a sábia decisão. Vou então, entrar através da sua dor, para a área da você saúde. entrou na área da saúde. E escolhi a legal. psicologia, com ênfase na saúde clínica. Por quê? Eu sempre explico. Tomem água. Você é detalhista. Não, é porque tem na área da educação também. Sim. Tem as duas vertentes dentro da psicologia. Então, eu escolhi a psicologia na área da saúde com ênfase na saúde clínica. Porque tem na área da educação e tem outras vertentes também que eu não me recordo agora. Então, foi bom. Foi muito legal eu ter tomado essa decisão. E eu achava, na minha humilde residência, eu comigo mesmo, Nath, que eu ia aprender lá o que era holístico, né, o complementar, aprender tudo dentro da faculdade em 5 anos. Não foi. Academicamente, nós somos preparados para o básico, para a ciência, né? Para a origem da psicologia. Pra você ter ideia, quando eu fiz a formação, Nath, tinha mais ou menos umas 80 linhas de pensamento a psicologia no Brasil. É uma ciência com mais de 100 anos, mais de 150 anos. E eu tive professores na faculdade que foi um dos primeiros a tirar o CRP no Brasil. Quando foi legalizado, né, como profissão a psicologia no Brasil. Então,
eu me sinto honrado de fazer parte hoje da área da saúde. Fiz iniciação científica na área da educação à tarde, porque eu estudava de manhã no começo. E a minha segunda casa sempre foi a biblioteca da faculdade. Eu levava livros para casa à noite, mas como eu estudava de manhã e eu trabalhava à noite, então durante o dia eu ficava na biblioteca. Isso foi muito bom, porque eu acabei fazendo a formação como se fosse período integral. Sim. Porque no Brasil, especificamente aqui São Paulo, capital, PUC e Mackenzie é integral. Depois a estadual, né, a federal, que é a USP, que também é integral. As outras, as particulares, todas são só meio período. Ou você faz de manhã, ou você faz à noite. Diferente do Nordeste, que é de manhã e de... desculpa, não tem de manhã. Tem de tarde e à noite. Aí eu naveguei por essa essência no período que eu morei lá. Então, foi muito bom me conectar a essa ciência da essência. E aí, Nath, como eu fui do esporte, quando eu conheci o universo da programação neurolinguística, tudo começou, Nath, nessa área do desenvolvimento humano, por uma outra dor que eu tinha. Eu tinha dificuldade de leitura. Caramba. Eu começava a ler e me dava sono, me dava dor de cabeça. E eu falei assim, foi em 2005 isso, eu trabalhei com blindagens automotivas na área comercial. E os manuais eram dessa grossura, assim, para ler. Nossa. Eu fui fazer curso de tiro, eu comprei bibliotecas, né? Tipo, antigamente tinha Barça, né? Acho que o pessoal que tá em casa não sabe o que é Barça, né? Também Depois não sei não. busca no Google. Não sabe? Não. Sério? Então vamos lá. Barça, antigamente, era um compêndio de livros. Tinha mais ou menos de 600 a 1.000 páginas cada um. E eram vários volumes contando toda a história. Era um dicionário gigante com imagens ilustrativas. Então, todo ano saía atualização. Manual de instrução. Isso, então todo ano saía atualização. Então tinha 40, 50 livros, então tudo que você precisava pesquisar em qualquer área, tinha lá na Barça. Que legal. Meus pais, durante a minha adolescência, nunca adquiriram a Barça, mas os meus vizinhos tinham. Eu achava o máximo aquilo. Então, se você está curioso, digita aí no Google. Hoje é o Google antigo, Sim. Só que era em livro. Hoje você digita, em menos de um segundo tem a informação. Lá nós tínhamos que olhar no sumário, livro por livro, estava tudo em ordem alfabética, para nós encontrarmos. E aí a gente fazia os trabalhos da escola na época, né? Então, tinha uma outra que era, eu não lembro o nome agora, que também era tipo concorrente da Barça, né? Mas meus pais nunca se atentaram a isso. Mas, se você for numa biblioteca hoje na sua cidade, no seu bairro, no seu país... É só você ver no Google, né? Você vai ver aí o que era a Barça. Eram livros gigantes onde a gente tinha acesso às informações. Então eu sempre estudei, eu sempre gostei. E aí quando eu tomei essa decisão de fazer os cursos lá, quando eu estava trabalhando na área comercial, eu queria um diferencial. Então sempre me vesti muito bem, né, para poder atender esse nível de público AAA ou AAA top AA, né? E fui entender melhor, né, para ver como que eu conseguiria, com mais eficácia, oferecer o que o cliente estava vindo buscar. E aí os manuais eram muito grossos e era uma venda extremamente técnica. Teve um cliente lá que eu demorei 6 meses e meio para fechar a venda com ele. Caramba. Porque eram muitos detalhes, a pessoa tinha uma agenda bem complexa, né? Então eu fui buscar os diferenciais em todos os detalhes e aí eu não conseguia. Então eu fui buscar, antigamente tinha o curso de leitura dinâmica e memorização, que era o curso que tinha na época para você vencer essas questões, dessa dificuldade. E eu pesquisei várias escolas tal, e acabei achando uma perto de onde eu trabalhava. E aí eu comecei a fazer à noite, porque eu trabalhava de dia, ainda não estava na faculdade de psicologia. E aí foi nessa empresa, inclusive, nesse meio tempo depois, foi lá que eu tive burnout também, eu descobri depois, tá? Eu não sabia desses nomes na época, e eu acabei me afastando, e foi ali que eu decidi parar por 2 anos da minha vida. Então eu fui entender sobre tudo isso, fui ler, e quando eu fiz o curso de leitura dinâmica e memorização na época, eu queria só de leitura dinâmica, eu queria de memorização, porque eu sempre fui bom de memória. Mas aí depois eu fui entender qual a necessidade das técnicas mnemônicas junto do compêndio da antiga leitura dinâmica. E eu consegui fazer o curso, né? Era uma busca muito intensa, eu já estava ali com 27, quase 27 anos. E aí, Nath, eu me superei.
E aí eu despontei, consegui ampliar as minhas vendas, mas por um outro lado foi quando eu tive o burnout e eu afundei. Juntou tudo, né? E aí eu resolvi parar a minha vida pelos próximos tempos que fossem possíveis. No total, foram 2 anos, eu tomei a decisão. Eu só volto a trabalhar, eu só volto à minha vida quando eu resolver tudo que eu tinha a resolver, de pendência comigo mesmo. Eu olhava muito para trás, sabe? O que vão falar, o que vão pensar. Ai, meu Deus, não sei o quê. Isso, né? Fica a dica para você que está em casa. Se alinhe você com você. Porque senão você pode criar raízes e afundar. Tá? Então hoje eu tomei uma decisão depois que eu passei por tudo isso. E agradeço e honro tudo isso. Eu só tenho 3 opções da minha vida. Eu olho para frente, onde está escrito ação, vai lá e faz. Para cá, está escrito assim mentalmente para mim. Não vai ser impossível, e do lado de cá sempre está escrito aqui para mim, não será fácil. Então se eu olho para cá, eu tenho que vir para cá. Se eu olho para cá, eu tenho que vir para cá. E eu treinei a minha mente, as minhas células inclusive, né? Olha que legal. Treinei meu cérebro número 2, o cérebro número 3 também, a não olhar mais para trás. Não tem essa opção. E aí fica a dica para você. Não olhe para trás. E como que olhe para frente e age. Como que a neurociência ela pode ajudar assim na qualidade de vida? Sensacional, Nath. Vamos ter uma grande surpresa ainda hoje aqui. Uma grande novidade para vocês. Nesse meio tempo, Nath, eu entrei para a faculdade com esse PNL, hipnoterapia clínica, o coaching. Tem até 2 livros publicados de coaching depois na sequência. Um de inteligências múltiplas e outro na área de PNL com vendas. E aí, eu conheci a neurociência tradicional nessa jornada. Logo depois que eu entrei para a faculdade. Então, o que me levou foi a decisão que eu tomei, né? E eu fiz uma autoessência ali, uma autoconexão comigo. O que me fez tomar a decisão de tudo isso e de repente sair, né, e entrar para a área da saúde e mergulhar, que isso é uma característica que eu tenho de ir profundo em tudo que eu faço. Foi eu pensar e agir de forma positiva. Sim. E aí quando eu conheço a neurociência, as coisas começam a cair as fichas. A neurociência tradicional, tá? Uhum. Isso foi ali, meados de 2008, assim, final de 2007. Logo que eu tinha entrado para a faculdade de psicologia, que eu entrei em 2007. Foi passando o tempo, aprofundei no coaching, na hipnoterapia clínica, né? E em 2011... eu fazia estágio, Nath, numa clínica de um médico, aqui no bairro de Pinheiros, em São Paulo, o Dr. Jaci Silva, que hoje já está aposentado na área da medicina. Hoje. Já faz um tempo já. Mas ele tinha uma clínica na região de Pinheiros e ele era voluntário, médico voluntário no Hospital das Clínicas. E eu fazia estágio com ele na clínica dele, de vez em quando ele me levava no grupo de estudos que ele tinha dentro do HC, na área de hipnose clínica. E lá ia, de vez em quando, o criador de uma neurociência computacional, um neurocientista brasileiro, que de vez em quando ele não ia em todos os encontros. E como eu estudava, nesse período eu estava estudando à noite, porque eu trabalhava de dia, eu nunca conseguia ficar para falar com ele, porque ele chegava um pouco atrasado e tal, e depois ele ficava conversando lá com o médico, mas eu não podia ficar à noite porque eu tinha para a faculdade. Um dia eu não tive aula à noite, e eu falei, hoje eu vou conseguir ficar. E ali eu me conectei com esse ser humano incrível, um ser humano de luz, chamado Dr. Nelson Alves Pereira Júnior, que é o criador de um equipamento brasileiro na área da neurociência clínica computacional, que se chama, essa metodologia, esse equipamento, esse software, chama-se neurometria funcional. Então o Dr. Jaci conversou com ele, sabia que eu estava em busca de algo na área comercial, na área da saúde, e me indicou para ele. E aí a gente começou a conversar, tá? Passou um tempo, ele me ligou, era um domingo, e ele me fez uma proposta, e eu tomei a decisão de sair da área que eu estava, na área comercial, na área de alimentos, e fui entrar para a área da saúde. E quando eu entro lá, Nath, as fichas lá de tudo que eu tinha visto, de teoria, de prática no dia a dia, eu conheço essa neurociência que nós conseguimos ver toda a parte teórica em tempo real. Caramba. Dentro do cérebro, fora do cérebro, um sistema nervoso
E lá eu entrei pela área comercial e rapidamente depois o Dr. Nelson percebeu o tamanho já do conhecimento que eu tinha, das habilidades, porque eu já dava aula, já dava curso, já dava palestra, já dava treinamento. Então a gente conseguiu alinhar tudo. Em menos de 30 dias eu passei a ser o professor de formação técnica dessa metodologia dentro da escola clínica dele. Então eu fazia área comercial e dava aula. Depois de mais 2 meses ele me chama para ser o professor adjunto da pós-graduação dele. Detalhe, eu era estudante de psicologia, já tinha 4 livros publicados e já era professor de pós-graduação em neurociência, tanto a tradicional quanto a clínica computacional, que é a neurometria. E por lá eu fiquei 5 anos e meio. Então, por que eu fiquei ali, trabalhei, né, e mergulhei profundamente? Porque ali, contra fato, não tem argumento. O cérebro, número 2, gente, tudo aqui dentro muda a cada 1 segundo. Sabia disso? Vocês estão em casa, tem calculadora aí? Abre no celular que é mais rápido, né? Faz uma conta aí. Quantos segundos tem 1 minuto? Sabe, Supernet? 60 segundos. 60 segundos. Quantos segundos tem 1 hora? 3.600, é só fazer a conta. Vamos fazendo aí, vamos acompanhando. Aí pega esses 3.600, quantas horas tem um dia? 24. 24. Então, o número que vai dar aí, que é 89.400, é a quantidade mínima de pensamentos que um cérebro tem em um dia. Sabia disso? Caramba. E coincidentemente, essa é a quantidade mínima. Meu cérebro já até cansou só de fazer essa conta. Ó, mas eu vou explicar já por quê. Legal, é real isso? É. Tem uma explicação. É porque daí começa a pensar... Isso, ó. Essa é a quantidade mínima de neurônios que tem, só que é bilhões. Caramba. Aqui dentro tem 89 bilhões e 400 mil neurônios. E tem até um livro de um brasileiro, Roberto Lente, que escreveu na década de 70, mais especificamente em 1972, o livro chamado Os 100 Bilhões de Neurônios. Esse livro é raro hoje. Se você for procurar, você vai pagar em torno dos R$2.000 esse livro hoje impresso. Tá? E ele fez essa pesquisa lá atrás. Foi ele que chegou a esse número. Então nós temos uma média de 100 mil pensamentos dia. No mínimo 89.400. Por quê? Porque a informação aqui muda a cada 1 segundo. Caramba. Olha a coincidência. Só que o Roberto Lente, depois que ele fez essa pesquisa, essa publicação desse livro, ele continuou, Nath, por mais 30 anos fazendo essa pesquisa com a equipe. E aí, em meados de setembro de 2016, eu já estava de volta a São Paulo, já tinha voltado do Nordeste para cá. Ele atualiza essa pesquisa. E ele descobriu que, na realidade, nós não temos 100 bilhões de neurônios somente no nosso corpo. E nem no nosso cérebro. Nós temos 30 trilhões de neurônios. Meu Deus do céu. Calma, segura aí. Ó, não é só no cérebro número 2. É da ponta do seu fio de cabelo até os dedinhos, mindinhos dos 2 pés, nós temos neurônio. Você que está em casa, sabe por que a sua unha cresce? Por que seu cabelo cresce? Porque quando você faz um machucado, ele fecha. Ah, mas é por causa da neuroplasticidade cerebral. Certo? Mas não tem neurônio só aqui. Nós temos neurônio no corpo todo. Ah, outra coisa, você que está em casa. Qual é o maior órgão do corpo humano? Não vai me responder que é o fêmur. Esse é o maior osso. O maior órgão é a pele. Reza a lenda que se nós esticarmos a nossa pele como um todo, dá 7 quilômetros. Por isso que ela é o maior órgão do corpo humano. E as pessoas, como que pele é um órgão? Sim, ela é um órgão. Aqui entra e sai água. Aqui entra e sai sais e minerais. Aqui pega poeira e entra para dentro do corpo. A gente não chora? Sim. Então, mas aí, vocês sabem de tudo isso? Olha que legal. Então, eu, com esse sistema, a neurometria funcional, eu tanto trabalho hoje, Nath, com pesquisas na área da saúde, e nas outras áreas também de atuação, até validação de metodologia, produto e serviço, eu consigo utilizar essa metodologia, que é 100% brasileira, que agora em fevereiro vai fazer 22 anos já de CNPJ, né, mas completando já 25 anos desde que o Dr. Nelson criou tudo isso. Eu tive a honra de trabalhar com ele, e agora neste dia 18 do mês passado, né, que foi o mês de novembro, eu tive a honra de estar com ele na Conferência Nacional 2023. Que legal. E contribuir com 2 oficinas práticas. A do esporte, atrelado à neurometria, e também da espiritualidade. Que legal.
Foi um dia, Nath, assim, foi um marco zero na minha vida como neurocientista clínico, porque eu levei o banner do meu TCC científico, foi o primeiro TCC na faculdade de psicologia no Brasil, foi o meu. Eu me formei em dezembro de 2014 e ele foi o co-orientador. Só que logo que eu me formei, eu migrei, né? Eu fui trabalhar no hospital no outro estado. Então o banner acabou não ficando, tá? A monografia até estou em busca dela no meu super HD externo que eu escondi tão bem escondido dentro de casa que eu não sei onde tá, né? Mas se eu não conseguir, eu vou até a faculdade, vou solicitar. Sim. E vou tentar xerocar, vou mandar encadernar. 2, vou deixar um em casa comigo e vou levar nas palestras, nos congressos que eu tenho dado aula. E vou deixar outro lá na Sociedade Brasileira de Neurometria com muita honra e conseguir tirar uma foto com ele ao lado do banner. Então, vai ser feita a publicação ainda, mas foi muito emocionante, sabe, Nath? Porque a neurociência hoje faz parte da minha vida como um todo, porque lá eu consigo avaliar, identificar, tratar as pessoas, treinar elas para que elas tenham qualidade de vida. Por isso que a temática do podcast hoje aqui é qualidade de vida. Neurociência na prática para a qualidade de vida como um todo. Então, eu consigo, ali tem exames, tem protocolos de tratamento, tudo pronto no sistema e, de acordo com o protocolo, de acordo com o que sai no laudo, detalhe, comprovado pela Anvisa no Brasil, eu tenho registro na Anvisa para trabalhar com esse equipamento desde 2011, desde que eu adentrei lá. E agora vai fazer já 13 anos que eu estou atuando com essa máquina, com esse equipamento, com essa metodologia, só que eu ensino o Plus Advanced, a formação técnica é com o fabricante. Depois o restante é comigo. Então eu estou em vários congressos, né, de oncologia, de memória, de autismo, da medicina tradicional, da medicina integrativa como um todo, na área de emagrecimento, na área de depressão, até na área de gestão de pessoas. Teve uma situação esse ano, Nath, muito legal. Eu estou em alguns projetos científicos aí ao Brasil afora. Eu consegui utilizar essa tecnologia para mensurar em tempo real no cérebro... No cérebro número 3, que ele está bombando aí, né? E no cérebro número 2, vocês devem estar se perguntando por que não é o cérebro número 1. Já eu vou explicar. Olha, Nath, eu participei de um Congresso Nacional de Música aqui em São Paulo, em específico uma musicoterapeuta aqui de Osasco. Que legal. A professora Márcia Berti, ela ensina e toca instrumentos de musicoterapia, em específico instrumentos de sound healing. Então são sons que conectam com o coração. E nós conseguimos mensurar em tempo real, Nath. Isso nunca aconteceu no planeta Terra. Nós conseguimos mensurar em tempo real o efeito dos instrumentos que vêm da Índia, da África, da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos, até do Canadá. E até instrumentos indígenas. Nós conseguimos mensurar o efeito disso nos 2 cérebros. Olha Foi só. sensacional. Então, entendeu por que eu adentro e mergulho na área da neurociência? Vocês podem perceber no meu semblante, quando eu falo neurociência, o olho brilha, eu me seguro aqui as emoções, né? Porque isso faz parte realmente do meu dia a dia. E eu que acabei criando esse nicho, né, da neurociência clínica. Tem mentorias minhas também para isso hoje. Tem as palestras, tem os atendimentos, porque eu, como profissional hoje, Nath, não existe o que não é investigável. Eu tenho uma dor de cabeça aqui. Então, não é tomar Doril que a dor sumiu. Né? Aqui a gente... Tem tudo por trás, a metodologia não trabalha com medicamentos, e sim com áudios específicos de acordo com a habilidade do cérebro do proativo. Proativo? O que é isso, Perugo? Aqui a gente não tem paciente nem cliente. Sim. Nós temos proativos. Proativos são aqueles que vão colaborar com o tratamento. Porque tem áudios que a pessoa vai ouvir, por exemplo, quando gera o áudio do sono, Nath, a pessoa vai precisar ouvir de 3 a 5 vezes por dia o áudio que o software vai identificar com o tempo ideal do seu cérebro. Quando você inspira, faz aí, ó. Aí tem uma micropausa que só a pineal consegue captar, o software capta. Essa aqui é a glândula pineal. E ó. Então o software vai calcular isso e vai gerar um áudio para você ouvir. E aí você vai ouvir esse áudio por 180 dias. Esse é o tempo que nós lá no fabricante descobrimos na época. Que o cérebro, número 2, leva como premissa para gerar a ressonância neural, a equalização do seu sono. Então, se você quer ter qualidade de sono,
Basta você passar por essa tecnologia e gerar esse áudio para que você passe a dormir melhor. Legal, doutor. A gente vai aqui para um rápido intervalo e já a gente volta com uma novidade para vocês. Gratidão, Super Natcast do Brasil. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Genuinamente, qual a primeira coisa que vem à sua cabeça? Dói, demora e custa caro? E se eu te dissesse que não precisa ser assim? Muito prazer, meu nome é Lucas Cussano, eu sou um cirurgião dentista, pós-graduado pela Faculdade de Medicina de Harvard e hoje eu vou te mostrar como vai ser a sua primeira experiência com a gente. Vem comigo! Então pessoal, depois que a gente colhe todas as informações da paciente, escuta todas as reclamações, os anseios, os desejos, a gente parte para a fotografia profissional. Qual é a ideia de usar a tecnologia na coleta de dados das condições clínicas do paciente? Fazer com que a nossa comunicação tenha a maior qualidade possível, porque a forma com que ela pensa e tudo aquilo que o dentista sabe precisa ficar claro quando é ela quem vai tomar as decisões. Então aqui a gente tem a condição da NAT de rosto, depois a gente tem a condição de boca, e a gente vai juntar todas essas informações para montar um planejamento onde a gente vai oferecer para a Nath tudo aquilo que vai de encontro com as atuais necessidades dela. Voltamos, quero agradecer a todos os patrocinadores do Natcast. E, gente, olha só como eu já tô aqui, hein? Vocês vão falar, o que a Nath tá com esse negócio na cabeça? Olha só, o doutor vai fazer aqui uma experiência pra vocês ao vivo, hein, doutor? Doutor, o que você vai fazer aí? Me analisar, né? Olha que legal, contribuindo, né, Nath? Para você aqui, toda a equipe do Natcast, para vocês que estão em casa. Qual é a temática da nossa super entrevista de hoje? Qual que é, Supernet? Qualidade de vida, neurociência e a qualidade de vida. Então, essa é a minha expertise, né? É só vocês verem no meu semblante, né? Isso aqui é o que me move. Atender, dar aula, supervisionar, dar palestras e demonstrar, né, neurocientificamente como que está a pessoa a nível das suas emoções, é isso que me move. E com muita honra, em primeira mão, em podcast. Olha é a primeira vez que está sendo feito aqui no Natcast. Tá? Nós já fizemos lá na TV Barueri, ao vivo com a Super Neide Regina, no programa Transformando Você Oficial. Gratidão, Super Neide do Brasil. E aqui, ó, nós vamos ver agora em tempo real, para você que está nos acompanhando, e também aqui está toda a equipe, a Natcast. Vamos ver como que está as emoções da Super Natiele do Brasil? Ixi, Maria! Vamos lá, deixa eu tomar uma água aqui. A gente fica até receosa, hein, gente?
Vamos lá. Já já eu vou falar o porquê, até o final, porquê que esse é o cérebro número 2. Qual será o cérebro número 1? Segura aí, seu berço. Olha que legal, Nath. Olhe para a tela, Nath. O que mais te chama a atenção? Todos esses gráficos, individualmente, eles têm um significado. Sim. E depois todos eles juntos têm um diagnóstico. Tá. Eu já estou vendo aqui, então você me pergunta o que você quer que eu explique e eu vou narrar aqui ao vivo para você. Olha, o que tá mais me chamando a atenção é o desenho aqui do meu cérebro. Olha que legal. Que tem umas partes... Olha eu já, gente. Tem umas partes roxas, já tem umas partes meia vermelha. Ei, Nath, faz assim, ó. Vai lá perto da tela e faz assim, vê o que vai acontecer. Aqui? É. De novo. Oh! De novo. Ó, lá, cabeça. Ó, gente, virando mágica aqui. Ó, agora faz com as... Tenta fazer... Não, com as duas mãos não vai dar. Não vai dar. Tô assim. Não, isso aqui eu tenho o controle aqui, né? Eu consigo Sim. ver o cérebro por dentro e por fora. Então, Nath, o que Legal. acontece? Agora estamos vendo o seu cérebro por dentro, tá? Parece que meu cérebro tá machucado. Ah, não, mas olha que interessante. Tudo aqui que está acionado em vermelho, tá? É só a gente olhar a escala aqui em cima. Tá? Essa aqui é a nanoneurotecnologia 100% brasileira, chamada neurometria funcional, onde eu tive a honra de trabalhar lá junto do Dr. Nelson Alves Pereira Júnior por 5 anos e meio. Olha que legal. Então aqui a gente consegue ver o cérebro da Nath, Sim. né, com muita honra por dentro e por fora. Então tudo que tiver vermelho é que está sendo acionado em tempo real. Olha que legal. Então o vermelho aqui ele não é negativo, Nath. Tá. Ele é positivo. Mas quando está tudo vermelho, Super Hugo, o que acontece? Crises de estresse e ou ansiedade também em tempo real. Caramba. Então vamos quer ver dizer que eu tô como que ansiosa. está... Não, agora não, Nath. Não? Ó. Agora, nesse exato momento, não. Mas na primeira vez, quando eu entrei, estava tudo vermelho, lembra? Sim. Você falou assim, meu cérebro está machucado. Não. Naquele momento, você não sabia o que estava Sim. acontecendo, você estava preocupada, Sim. né? Então, preocupação, Nath, tudo aquilo que vem antes. Pré é o que vem antes em excesso, então preocupação. Então, o cérebro número 2, ele trava. Aqui, ó. Se vocês perceberem, tem uma divisão aqui, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Para quem está aqui no estúdio, para você que está em casa, você está vendo invertido, né? Olha que interessante. Então, quando há essa divisão do cérebro, porque de um lado o hemisfério esquerdo, do outro direito, cada um tem as suas propriedades, tá? Então, o cérebro trabalha cruzado. Então, se a Nath levantar a mão direita dela, é o hemisfério esquerdo que está em ação. Se ela levanta a mão esquerda, é o hemisfério direito que vai estar em ação. Por quê? Porque o cérebro trabalha de forma cruzada. Você sabia disso? Olha que interessante. Então, quando ela está em crise de ansiedade, é porque os dois hemisférios estão acionados, estão trabalhando em tempo real, porque o coração dela pode estar acelerado, que não é o caso aqui, tá? O coração dela está com 82 BPMs. Ô, louco, Super Hugo, o que é isso? Tá baixo ou tá? Então, o BPM é batimento por minuto, tá? Só a gente olhar aqui na tela, ó, 82 BPMs, tá? O ideal é próximo ou igual a 75. Então, quando o cérebro está em crise mesmo de ansiedade medonha, astronômica, que chega a ser pânico ou síndrome do pânico, aí o coração passa de 100, 115, 120, 130 batimentos por minuto. Então, a gente tem que olhar sempre para o coração e para o pulmão e também para o cérebro, tá? Quando estamos aqui. Nesse exato momento, a Nath, ó, tá bem tranquila. Ó, ficou tudo azul. Então, o azul, se a gente olhar na escala aqui, ó, é baixa e cor da pele é muito baixa. Então não quer dizer que o cérebro dela não está funcionando. Ele está funcionando, porém, ela está tranquila. Sabe por quê? Se nós olharmos aqui, ó, na frequência, esse azul que está em 93% agora, é o freio do sistema nervoso dela, que neurocientificamente falando, ele tem o nome de parasimpático. O vermelho que está bem sumido aqui, ó, que não dá quase para ver, é o simpático. Então o que é o simpático? Não é o Super Hugo. Somente, né? Simpático é o freio, é o acelerador do sistema nervoso. E o parasimpático, que é o do lado, é o freio. Então ela está freando bastante e ela está bem tranquila aqui agora. E vocês estão vendo tudo isso em tempo real. Olha que legal. E aí, o que você está achando, Supernat? Tô achando legal. Tô curiosa. Olha que interessante. Vamos dar aqui uma volta por fora, né? Então, como você está olhando para a tela, ó, o seu visual esquerdo e direito está ativo, então tá legal. Aqui atrás, ó, esse que está em azul, por mais que ela está olhando para a tela, é aqui que é codificado tudo que ela visualiza. Você sabia em casa
Você. Por que você tá olhando pra trás? Eu tô falando com você. Você não tá em casa agora? E eu tô aqui. Tá vendo a Super Nath ao vivo? Em pleno dezembro de 2023. Calma, Papai Noel é só no final do mês, Super Nath. Ó, você sabia que nosso olho é somente um scanner? Ele só escaneia, ele só capta. Quem codifica e dá as respostas é o cérebro, atrás dos olhos, como tá aqui, ó. E ela tá tão tranquila com o que ela tá visualizando que tá com baixo acionamento, tá? Mas ela tá preocupada, porque aqui, ó, a reação dela está negativa. Ela não sabe o que venha pela frente. Fique tranquila, Super Nath do Brasil. Ó, agora inverteu aqui, gente. Agora ela tá acelerando 77%, ó. E ela tá freando menos. Mas vamos ver o cérebro dela por dentro? 3, 2, 1. Ansiedade na prática. Quando tá tudo vermelho, é que você tá tendo uma crise de ansiedade. Mas, ó, até tá controlado. Então, mas tá controlado, Nath, porque o seu coração continua 82 batimentos por minuto. Mas olha que interessante, nós temos que olhar essas bolinhas azuis aqui. Sim. Cada bolinha azul dessa, gente, é uma molécula de oxigênio funcional em tempo real circulante no cérebro dela. Então, Nath, pela quantidade de oxigênio funcional que está entrando em tempo real, ela é boa. Você está sentada, por mais que você está preocupada, mas você está respirando o adequível para o seu sistema nervoso, inclusive seu cérebro. Então aqui nós podemos descartar a possibilidade de um AVC. Caramba! E também descarta a possibilidade de uma labirintite aqui. Tá? Descarta. Ah, tá. Eu já tava aqui, ó, ela mexeu a cabeça, ó, agora voltou o sensor, tá? Mas aqui, ó, ela tá com o controle de ansiedade dela baixo. Esse relógio não mostra o quanto a pessoa está ansiosa, e sim o quanto a pessoa tem de domínio sobre a própria ansiedade. Tá? Então eu estou explicando cada item, depois vai ter o diagnóstico de forma ética e segura para a Nathiele. Esse é o acordo ético-jurídico que eu firmei com ela antes, pós o intervalo, antes de nós voltarmos, tá bom? Doutor, o que é aquilo ali? Constrição de dilatação? Olha que interessante, excelente pergunta. Esse aqui, né, Nath? Isso. Então, a vasoconstrição é quando as veias e as artérias apertam para o sangue não passar e diminuir a passagem de sangue. Vasodilatação é quando ela expande as veias e as artérias. Então, agora, por você estar sentado, seus pés estão cruzados embaixo? Descruza. Sim. Ah, olha que legal. Ela comentou que ela tem, ó, bem no começo, tá me dando dor de cabeça. Então, ó, você que tá em casa, fica a dica. Aqui, ó, tem água, tá? Dentro da nossa caneca. Então, se você toma água de boa qualidade, livre de metais pesados, sais, minerais, bactérias, tá? Cuidado com a água que você toma. E também uma água de bom pH, você vai ter benefícios para o seu corpo e principalmente para o seu cérebro número 2, que é esse aqui. Tá? Você sabia disso? E você inspirar de forma correta também, que é dar uma micropausa de 3 segundos. Tá tendo dor de cabeça aí em casa? De novo, você que tá aqui, para de olhar para trás, estou falando com você. Você sente dor de cabeça de manhã, de tarde, de noite, até dormindo? Tome água de bom pH, de boa qualidade e faça a inspiração 6, 3, 9. Tá? Anotou aí? Puxa o ar em 6, conta mentalmente. Segura 3 e solta em 9, faz biquinho. Teve dor de cabeça, fez a respiração 6, 3, 9, a sua dor de cabeça passa. Sabe por quê? É só olhar aqui na tela, gente. Tá vendo aqui, ó, as bolinhas azuis? São a quantidade de oxigênio funcional em tempo real da Nath. Então, ó, como tá entrando bolinhas azuis em cima, no meio e embaixo, ela está livre de ter uma labirintite. Aí eu te pergunto, alguém na sua família teve ou tem labirintite? Pessoas próximas da sua família? Saiba, não. Não. Então aqui você tá livre também, olha que legal. Então, se você está em casa, né? Quer saber, né? É só depois me procurar. Então, como que eu sei disso? Para a quantidade, Nath, de oxigênio funcional que está entrando no meio. Se não entra nada no meio, pouquíssimo em cima, e uma em cima, uma embaixo, uma em cima, uma embaixo, uma em cima, uma embaixo, que não é o seu caso, aí possivelmente a pessoa vai estar com labirintite. Olha, gente, façam
A respiração. Eu também, quando eu tô, às vezes, querendo me dar um pouco de crise, de ansiedade, pânico, eu faço a respiração. Eu paro, eu sento no gelado, Perfeito. no chão gelado, e daí eu faço a respiração. E olha, já vou dar um presente para você que é Natcaster. Ó, Natcaster. Você que está nos acompanhando aqui ao vivo agora, em pleno dezembro de 2023, ou depois no gravado, tá? Digite nos comentários que você quer receber o presente do Super Hugo. Ou depois eu vou deixar nas minhas redes sociais, meu WhatsApp, e você me chame lá, ou no direct ou no meu WhatsApp, envia um print, tem que enviar o print, de que está assistindo o Natcast, tá? Comigo. Vai receber de presente uma meditação profunda da gratidão de 37 minutos, gravada, tá? E vai auxiliar você, que está em casa, que tem crises homéricas de pânico, de depressão, de síndrome do pânico, de ansiedade e de insônia. Então, um presente para você que está nos acompanhando aqui. Este vídeo você não acha em outro lugar, só chega a ter ele se me chamar. Isso é uma estratégia para presentear as pessoas por onde eu passo. Aqui no caso hoje, no Natcast. Então você, Natcaster, que já acompanha a Nath há um tempo, me chama lá. Ou também, se você já é contato dela, pode chamar ela no WhatsApp, que ela vai me passar. E eu vou, com muita honra, muita gratidão, entregar esse presente para você, tá bom? Só seguir ali o passo a passo do presente e eu garanto que a sua qualidade de vida vai melhorar. Olha que legal, a Super Nath está bem tranquila agora. Será que foi por causa do presente que os Natcasters vão receber? Gente. Olha, o parasimpático dela tá alto. Então, a vasoconstrição, a vasodilatação, ó, por mais que ela tá sentada e descruzou os pés, você tem problema de pressão alta? Não, ou já teve? Já tive. Tá. Já tive uma vez que eu fiquei muito nervosa, minha pressão subiu para 18. Muito bem. Tem pedra no rins? Nos rins? Não. Toma bastante água? Sim. Quanto? Muita água. Quanto? Uns 2, 3 litros por dia. Muito bem. Ó, independente da sua altura Tomo e bastante do seu água. peso, tá? Mínimo de 2 litros de água de boa qualidade e de bom pH por dia, para você ter benefício para todos os cérebros. 1, o 2 e o 3, tá? Eu sei que você está curioso pelo cérebro 1, fica aí. Eu vou explicar. Então, a vasoconstrição, ela está sentada. Ela já está aqui gravando vários aqui hoje, né? E ao longo desse meio do ano todo, né? Sim. Então, tem o calor também, tem a questão alimentícia, tem a qualidade do sono, tem várias coisas aqui. A alimentação tá péssima. Muito bem. Então, a vasoconstrição, ela aumenta quando o sangue não consegue percorrer pelas veias e artérias. Então, por isso a importância que eu falei no primeiro bloco, a importância de alongar. Sim. Alongue, que você vai ter benefícios no cérebro 2, inclusive para você tomar as suas decisões, ter flexibilidade na vida como um todo e expandir as veias para que tenha um fluxo melhor de sangue junto a você e assim, sabe, Nath, vai evitar até dor de cabeça. Porque quando o sangue não consegue passar, ele concentra demais e aí, aqui assim, às vezes você olha na pessoa, tá pulsando. Aí você fala, você tá com dor de cabeça? A pessoa, como você sabe? Ué, porque dá para ver, né? Ou a pessoa tá assim, ou a pessoa tá colocando a mão no rosto, né? Ou a pessoa tá muito calada, né? Então isso geralmente fico são pré-sinais. quando eu tô com dor de cabeça. Muito bem, aqui em cima é seu fluxo sanguíneo, o caminho do seu fluxo sanguíneo tá bom, tá? Porque eu tenho que olhar aqui em cima o formato da onda e a distância da onda em cima e embaixo, tá? Então nesse quesito tá bom. Porém, se você olhar aqui, ó, tem uma rusguinha aqui, não tem? Não é nada da tela nem do sistema. Sabe o que significa isso? Posso falar? Pode. Você está com fungos no sangue. Fungos no sangue? É. Se você está ingerindo muito derivados do milho, do amendoim e do leite, você pode estar sim. Você pode não, você está. A gente não sabe aqui a olho nu o que está lhe causando isso. Então você pode buscar um ortomolecular, um médico ortomolecular ou as terapias integrativas, onde o pessoal tem um microscópio de campo escuro. E lá eles vão ver e vai te mostrar em tempo real numa tela dessa também, o microscópio tem uma câmera, ele vai tirar uma gota de sangue, põe na lâmina, põe no microscópio e projeta na tela e você vai ver em tempo real. Olha só, que legal. E aí você vai ver, e lá eles vão te falar qual fungos que você tem e você pode fazer a limpeza disso também, tá bom? Aqui, ó, Nath,
é o caminho, tá escrito amplitude aqui. Então o azul é o caminho do freio aqui. E o vermelho é o caminho do acelerador. Então quando ele está pedindo aqui para frear, usar o caminho do freio e você freia, e está tudo tranquilo aqui, ok, esse é o caminho correto. Mas quando ele entra com o vermelho, que como está agora, ó, e ele pede, esse é o caminho do acelerar, e você freia ao invés de acelerar, isso chama-se na neurociência clínica distonia neurovegetativa, que é o que está acontecendo aqui com você. Calma, isso ainda bem que você tomou água, eu vou tomar uma água aqui também. Ai, ai. O que significa isso? É como se estivesse em choque, tá? O seu freio e o seu acelerador do seu sistema nervoso. Por quê? Porque o cérebro está pedindo, Nath, hora de frear. E você vai lá e acelera. Ou ao contrário. Então, os dois hemisférios do cérebro, por uma outra situação que eu já vou explicar já, ele não sabe o que ele faz. Então, na dúvida, o que ele dá de comando para você? Nath, pisa nos dois. Você vai lá e freia e acelera. Isso diz muito sobre a questão do nosso cansaço, doutor. Total. Porque, assim, ultimamente às vezes parece que eu não faço nada e eu ando cansada, que parece que eu falo, tô carregando um caminhão em cima de mim. Olha que interessante, Nath. Não só por isso que nós estamos vendo, tá? Então, quando eu olho tudo separado, isso dá um diagnóstico X. Sim. Assim, cada situação aqui é uma situação. Eu tô deixando esse aqui por último, estrategicamente, tá? Já eu vou explicar. Agora, essa questão, dessa pergunta que você trouxe agora, isso tem a ver por eu estar cansada o tempo todo? Sim e não. Sim, porque aqui nós estamos vendo os gráficos. Não, porque não é só isso. Então eu olhando agora, eu afasto um pouco e olho para todo esse quadro aqui que eu estou vendo em tempo real. Meu cérebro já está acostumado já há 13 anos com esse sistema. Esses sensores que você está usando, Nath, é os mesmos desde 2011. Caramba. Então quem cuida tem. Sim. Então isso é uma tecnologia que sempre que acaba tem que limpar Primeira coisa e que eu armazenar. perguntei é o quê? Dá choque? Ah, legal. Não dá A choque, primeira dúvida gente. dela, doutor, quando eu estava aqui montando no intervalo, isso vai dar choque? Eu respondi, claro que não. E não. Porque o sistema, né, ele é ligado só no notebook e ele puxa só 2 microvolts. E isso não dá choque em nós seres humanos, inclusive nas crianças, tá? Não afeta, tá bom? Ó, não queima, não corta e não fura. É tecnologia e detalhe, 100% brasileira, Mas hein? conta tudo da sua vida, tá, gente? Exatamente. Olha que legal. Então, aqui a sua temperatura periférica está baixa, 23 graus agora. Provavelmente as suas mãos e seus pés, nesse exato momento e também no seu dia a dia, ficam frios. Meu pé, sempre O meu pé? pé. As mãos não? Muito difícil. Geralmente é sempre meu pé que fica gelado. Deixa eu ver. A mão tá um pouco já, mas Tá, pode ser por causa... pelo mas ar-condicionado. essa aqui tá quentinha, ó. Essa tá quente, muito bem. Mas então, é meu pé, geralmente. olha que legal, é o pé. gente. As mãos dela, uma tá fria, a outra tá quente. Então, distonia vegetativa na prática. Só se eu pegasse na sua mão. Nós estamos vendo aqui na tela, certo? Agora os pés dela tá gelado. E nós conseguimos comprovar aqui pelos 23 graus. Então, montando todo o diagnóstico, óbvio que tem coisas que eu preciso eticamente e tecnicamente eu tenho que preservar, depois eu te passo, mas tem uma situação aqui que está eminente. A sua reserva funcional está baixa. O que é isso, Super Hugo? É nosso estoque de energia vital. Estoque de energia vital. Então tudo que nós trituramos, ingerimos, né? Seja líquido ou sólido, precisa triturar. Ah, mas eu vou triturar água? Faz o teste para você ver. As pessoas não fazem ideia disso e tem que tomar de pouquinho em pouquinho, não de uma vez. Captou? Sim. Por que não pode tomar de uma vez? Porque o estômago não dá conta. E quando nós ingerimos qualquer coisa, né, pela boca, passa pela glote, que é o fundo da garganta, desce pela traqueia, esôfago e chega na boca do estômago. Quando chega na boca do estômago, tem uma glândula mais ou menos desse tamanho, parecida com essa aqui, não, essa aqui é a hipófise, tá? Parecida com aquele sininho que nós temos no fundo da garganta, tem uma na entrada da boca do estômago. E é ela que sinaliza para o cérebro número 2 o que e o quanto está entrando de alimento. Então, se você toma de pouquinho em pouquinho, ela vai sinalizando que está entrando. Se você toma de uma vez, ela informa para o cérebro que entrou, mas não consegue informar quanto. Legal. E aí que começam os distúrbios alimentares. Tá? Legal. Olha que Tem interessante. mais alguma coisa aí importante? Então, a distonia neurovegetativa é o choque do sistema simpático parasimpático e a reserva funcional dela está baixa. Então, por isso que ela fica cansada.
Sim. Então imagine agora, vocês estão em casa e aqui você, Nath, pegar uma caneca de água quente, já fervente, e jogar numa chapa quente. O que vai acontecer? Fumaça. Vai evaporar. É isso que está acontecendo com qualquer coisa que você está se alimentando. Por quê? Já não tem mais reserva de estoque de energia vital, que é a reserva funcional. Então, quando entra, precisa transformar rápido e consumir. Por isso que você fica cansada. Então, o legal de passar por essa metodologia, por essa tecnologia, aqui com o Super Hugo, é isso. Legal. Você sabia disso? Não. Então, lembra aquela pergunta? Super Hugo, então é por isso que eu acordo cansado? Eu falei, sim e não. Então, sim, porque faz parte do todo. Não, porque não era só aquilo. Então, aqui nós estamos vendo em tempo real que a sua reserva funcional está muito baixa. Então, nós entramos com uma suplementação que o fabricante nos permite, fabrica, também comprovado pela Anvisa, tá? E você vai tomar de 2 a 3 vezes por dia, por 90 dias, Nath. E aí nós vamos equilibrar a sua reserva funcional. Então, o transtorno de humor, a TPM, a ansiedade, a depressão, né? Se você tem déficit de atenção ou hiperatividade, que são coisas diferentes, mas elas também têm junta, tá? Vai equilibrar tudo isso e o diagnóstico começa a melhorar. Então, ó, déficit de atenção e hiperatividade, eu tenho que vir aqui e falar num outro momento, porque é bastante coisa, tá? E tem dentro dessa tecnologia, sai no diagnóstico e tem tratamento para isso com os áudios, tá? É sensacional, tá? Para foco, atenção. Então, olha aqui, você tá com a reserva funcional baixa, tem o distúrbio do sono que eu vou explicar agora, tem a ansiedade, a temperatura periférica tá baixa, tá com fungos no sangue, e aqui, ó, vamos olhar o último, vamos ver, ó, só de eu ter falado, você viu, o cérebro dela ficou tudo vermelho por dentro e por fora, aqui eu tô mexendo com o mouse, ó, aí eu consigo aproximar, consigo distanciar aqui, olha que legal, olha que interessante, ó, já não tá mais. Então a informação muda a cada 1 segundo. Mas ó, quando a gente está acordado, Nath, são 5 produções de onda, mas aqui na tela nós temos 6. Eu vou explicar o que é a sexta, tá? Então aqui embaixo, a primeira, onda beta. Aqui, ó, a sua beta tá alta. Depois a segunda é a alfa, a sua alfa tá alta também. A terceira, que é a do meio aqui, é a teta. A quarta é a delta e a última é a onda gama. A onda gama, que é a última em vermelho, é só quando nós estamos sonhando, que vai de 12 a 20 minutos. Então, quando a gente sonha, que é o estado ou estágio de sono REM, né? É quando a gente está sonhando. E é aí que a gama entra em ação. Então, a sua gama está ok. A sua delta também. Mas a sua onda teta é uma habilidade que você tem. E depois eu te explico, tá? Agora, como que eu consigo ver o distúrbio do sono? Você está acordada produzindo onda beta alta e produzindo onda alfa alta. Então, aqui estamos com uma The Walking Dead. Que já assistiu lá, né? Hoje parece que tá no Netflix, não sei. Sim, isso tinha seriado, né? Que tinha filme e tal. Hoje parece que tá na Netflix. Então, é estado de zumbi, né? Então, a pessoa acordada não é para produzir onda alfa assim. Mais uma comprovação que você tá com a sua reserva funcional muito baixa. Então, parou. Doutor. Ó, aonde ela para, ela, ó. E não percebe às vezes. Caramba. E quando dorme, às vezes dorme 8, 10 horas e acorda parecendo que passou um caminhão, um trator em cima. Olha que interessante. Né? Eu acho que, eu vou te falar uma coisa, eu acho que a maioria das pessoas estão tendo problema com questão disso, né? Olha que interessante, no mês de novembro, mês passado, Nath, eu estive no estado de Vitória, na cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo, num congresso de pós-Covid. Caramba. E eu demonstrei ao vivo a situação do pós-Covid lá. Então, você tomou vacina? Tomei e peguei Covid 3 vezes. Então, infelizmente, alguns componentes da vacina tomei só a primeira. Afeta a nossa memória. Você que está em casa, você já teve ansiedade e depressão e teve Covid, vai ter ansiedade e depressão de novo. Você que está em casa, nunca teve ansiedade e depressão, tomou vacina, você vai ter ansiedade e depressão. Ai, meu Deus. E detalhe, rapidamente também para eu falar sobre pós-Covid, preciso vir em um outro momento que é bem extenso. Mas o meu objetivo, Nath, é conscientizar as pessoas. Sim. Com muita honra aqui hoje no NathCast. A pandemia dura 10 anos. Nós estamos ainda em 2023. Fica a dica. Caramba. Tem novidades. Vamos ter que fazer um NathCast 2. Então, nesse congresso que eu tive o mês passado, lá em Vitória, foi sensacional. Tá? Tem informações novas e depois eu volto aqui para explicar para vocês. Então, a Nath está com distúrbio do sono, ela está com insônia.
Mas a gente consegue equalizar isso com a suplementação que tem e com os protocolos de tratamento junto dessa tecnologia 100% brasileira, que é a neurometria funcional, que eu tive a honra de trabalhar junto do Dr. Nelson Alves Pereira Júnior, um jovem hoje de 48 anos, e eu tenho quase 46, tive a honra de trabalhar com ele 5 anos e meio, e ele que criou tudo isso. Olha que sensacional. Você sabia que essa tecnologia é brasileira e já vai fazer agora em fevereiro 22 anos de existência via CNPJ e já 25 anos desde que ele teve o primeiro insight na mente dele? Olha só, gente, a gente trouxe aqui só para o doutor explicar, né, resumidamente, que eu acho que isso demora muito tempo. Sim. Estamos fazendo um compilado aqui. A gente está fazendo aqui um resumo para vocês entenderem um pouco do trabalho do Dr. Hugo. Quem quiser aí, depois segue ele lá nas redes sociais, ele vai deixar aqui no final. Sim. E daí, doutor, para a gente concluir, fala aí um básico do básico que o senhor analisou e fala do cérebro número 1, 2, o que quem é pra será, gente... né? Olha que legal. Então, vamos tô lá. curiosa também. Vou dar o diagnóstico aqui, né? Vou fazer um resumo geral. Então, a Nath agora, ó, o coração estava 82, subiu para 84, tá? A gente consegue ver, isso aqui é muito legal, Nath, esse software, esse sistema, que ele consegue nos auxiliar no nosso norte terapêutico, nosso rumo terapêutico, tá? Com outras tecnologias, com outras técnicas, inclusive, tá? Eu consigo atrelar isso à programação neurolinguística, ao coaching, à hipnoterapia clínica, à própria psicologia e até mesmo as questões de algumas conexões junto da medicina, tá? EMDR, EFT, TFT, a questão do Reiki também dá pra gente auxiliar. Ou seja, foi como eu falei no primeiro bloco, não existe o que não é investigável hoje a nível técnico profissional. Né, sempre falando eu, na minha voz, na minha essência, o Super Dr. Hugo Felipe aqui do Brasil, tá bom? Então, ó, sua reserva funcional tá baixa, insônia, crise de ansiedade, mas a sua oxigenação funcional do seu cérebro tá boa, tá? O controle da ansiedade tá um pouco baixo porque a sua reserva funcional tá baixa e no geral, Nath, o seu cérebro reage, né, tem a reação e resposta neuroemocional. Boa parte, uns 80% aqui desses 29 minutos que nós estamos aqui te avaliando ao vivo aqui, a resposta e a reação sempre foram positivas. Tá? Então, por mais preocupada que você fica, né, você consegue, porque você tem algumas habilidades aí que eu vou voltar no outro momento a falar da glândula pineal. Ela não é responsável somente pela produção do hormônio da melatonina, que é o hormônio do sono. Ela tem 200 funções, essa microglândula que está no centro do nosso cérebro. É a menor glândula e ela é a grande responsável por tudo. Um cérebro, número 2, sem pineal, não é cérebro. A pessoa não consegue viver. Por exemplo, ela vai vegetar, tá? Então, tem solução, tá? A gente pode depois ver e fazer um tratamento para você e mostrar a evolução aqui para os Natcasters do Brasil e do mundo. Tá? Então, que honra, isso nunca aconteceu em podcast, só lá no programa, na TV, né, junto, Transformando Você Oficial na TV Barueri, junto da Neide Regina, que eu fiz isso com a Neide, tá? E também estou tratando dela, isso é legal. E isso é um marco zero hoje na área dos podcasts, né, no Brasil e no mundo. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço. Demonstrando essa tecnologia que é brasileira, né, e eu sou referência hoje, não por ter só trabalhado lá, né, para os congressos, palestras, as aulas, né, de pós-graduação aí que eu venho ministrando aí pelo Brasil afora, tá? E em breve também vamos ter algumas novidades aí para 2024, 2025 também no exterior. Tá? Tem alguma pergunta que você queira fazer? Não, aqui. Em relação a esse, ok, depois a gente vai conversar. Olha o cérebro dela, isso, muito bem. E a doutora agora fala um Sim. pouquinho aí, resumidamente, o que é o cérebro 1, o que é, então, cérebro, né? Isso, cérebro. Na realidade, o cérebro número 1 é esse aqui, ó, que é o nosso intestino. O cérebro número 2 é esse aqui, que fica dentro da nossa caixa craniana aqui em cima. Só que quando esse não dá conta, esse paga a conta e vice-versa. Quando esse também não dá conta, esse aqui vai pagar a conta. Aqui tem 100 milhões de neurônios. Aqui nós temos 100 bilhões de neurônios. E o cérebro número 3, que é o nosso coração, tá? Ele tem uma média de 42 a 65 mil neurônios. Ou seja, no nosso corpo todo tem neurônio.
segundo nosso grande neurocientista brasileiro, Roberto Lentz, que depois que ficou internacional, virou Robert Lentz, tá? É só vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar os livros dele, tá? E ele conseguiu concluir em setembro de 2016, que ele atualizou depois de 3 décadas a pesquisa científica que antes foi feita só no cérebro número 2, tá? Aqui tem 100 bilhões, aqui tem 100 milhões. Ó, vou colocar um do lado do outro, para vocês verem que as dobras do cérebro número 2, elas são bem parecidas com o do cérebro número 1. Aqui é o intestino grosso e delgado. Daí por que eu falo com categoria? Não é só por questão de literatura ou curiosidade, tá? Eu participo de pesquisas científicas aqui no Brasil, Nath. E estou em contato com o fabricante de um equipamento aqui no Brasil, que ele olha as questões do intestino. E na pesquisa científica que nós estamos fazendo lá, nós vimos em tempo real, na 3ª sessão de pesquisa científica, nós conseguimos comprovar em tempo real, na hidratação que estava sendo feita no intestino simultaneamente, com aquele equipamento e eu mensurando a pessoa com essa tecnologia, nós vimos em tempo real que aqui também há oxigenação funcional. Ou seja, as bolinhas azuis que aparecem lá na tela, quando nós estamos fazendo lá na pesquisa científica, aqui em tempo real, quando começa a hidratação com ozônio, inclusive, de O3, o O2 aumenta nos 2 cérebros em tempo real. Então, por isso que esse é o cérebro número 1. Então, agradeço você que ficou até o final. Eu falei que eu ia explicar com muita honra para vocês. Então, esse é o 1, esse é o 2 e esse é o cérebro número 3. Super Nath do Brasil. Doutor Hugo, a gente, vamos ter que fazer um Natcast Sabia. pós, vai ter, gente, tem é muito conteúdo. Nossa, eu tenho 10 mil perguntas para fazer. Doutor Imagina Hugo, as perguntas da audiência, né, Nath? Doutor Hugo, Sim. fala aí pro pessoal onde o pessoal te encontra, Vamos lá. nas redes sociais. Se você quiser deixar uma mensagem pro nosso pessoal do Nat. Sim. Gente, super Natcast, doutor Hugo, é sensacional. Então fala aí pro pessoal onde Vamos eles lá. te encontram. Se você quiser deixar uma mensagem. Sim, eu vou deixar as redes sociais e depois vou deixar uma mensagem para vocês que estão em casa, tá? Então vocês me encontram no Instagram, são 2. O primeiro é @HugoFelipeOficial, com H, tá? Hugo Felipe, tudo junto, Hugo Felipe Oficial. E o outro, Nath, eu sou o criador já há 3 anos da Sociedade Brasileira da Gratidão. Que legal. Então eu me disponho também a voltar um outro momento para falar só de gratidão e eu consigo mensurar um cérebro agradecendo em tempo real. Que top. Olha que interessante. Vamos Então, fazer. o outro Instagram é tudo junto, Sociedade Brasileira da Gratidão, porque na internet não tem acento, tá? Então lá eu só falo de gratidão. Lá já tem 436 lives sobre gratidão, mais de 1.500 horas de conteúdo gratuito sobre a gratidão, tá bom? E quando eu falo da neurociência como um todo, principalmente essa, que é a neurometria funcional, então @Hugo Felipe Oficial. Agora, se você quer falar comigo no meu WhatsApp, sou eu mesmo que respondo, não é tecnologia, não é robô, tá? Sim. DDD 11. Tem audiência internacional aqui o Natcast. Tem algum, assim. Muito bem. Então, você que está no exterior, lembre-se de colocar o +55 na frente, que é o código de telefonia do Brasil, DDD 11 Sim. 964 17 3672. Esse é o WhatsApp aqui do Super Hugo, você fala diretamente comigo, tá? E você consegue. Eu estou pelo Brasil afora, participando de palestras e congressos todos os finais de semana, desde o mês de julho, agora de 2023. Inclusive, agora esse mês tem aí uns 4, 5 congressos ainda, esse mês de dezembro, com muita honra. E já tem coisa agendada para 2024 e 2025. Então, Nath, quero te agradecer antes de deixar a mensagem final. Eu que Tá? agradeço. Agradecer toda a equipe sua que é maravilhosa aqui do Natcast, tá? Tem os bastidores, né, dos Natcast, depois vocês vão ver lá na rede social. E para você que está em casa e você que está aqui, eu sou a prova viva de que na jornada de evolução da nossa vida, nós temos que tomar a decisão de ser quem realmente nós queremos ser. Eu tive algumas transições de carreira profissional desde criança. A primeira foi aos 11 anos, como eu contei aqui, lá na questão de escolher qual era a modalidade esportiva que eu queria seguir. Isso foi muito importante, mas eu não sabia lidar com tudo isso. Ainda não existe um livro que tem mais de 30 trilhões de páginas e que vai falar para você que na idade exata que você está, que hoje
você está passando por isso, então você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso chama-se o livro da vida. Então nós recebemos, quando vemos em vida, um livro totalmente em branco, com páginas em branco. E é de nossa responsabilidade escrever os detalhes da nossa vida. Como antigamente tinha-se os diários, né, que a gente anotava por escrito o nosso dia a dia. Então oriento vocês a fazer isso. Que as páginas da vida em branco sua, a partir de agora, dessa conexão aqui no Natcast, que você tenha realmente qualidade de vida. Agradeça que tudo de bom vai acontecer na sua vida. Eu sou a prova real disso. Então eu agradeço ter passado pela depressão, pela ansiedade, pelo pânico e síndrome do pânico. E até 2018 eu não contava a minha história. Sim. Então eu tomei a decisão de dar detalhes do que eu passei, como que foi e como que eu consegui chegar até aqui. Então se eu conseguia, não era da área, eu sou a prova viva para você que está acompanhando o Natcast aqui, que tudo é possível. Basta você querer com o cérebro 3, com o cérebro número 2 e também com o seu cérebro número 1 alinhado. Então você tem que estar bem. Então busque profissionais capacitados e gabaritados para que você tenha qualidade de vida. Então eu agradeço tudo que eu passei, que não foi fácil. Eu não era da área, mas eu consegui provar para eu mesmo que eu sou capaz e que eu posso, e que eu mereço e que eu consigo. Então hoje a minha função aqui é deixar junto da construção do meu legado a minha missão, o meu propósito de vida para você que está nos acompanhando aqui. Não desista de você. Você é o seu próprio bem maior. E você vai conseguir se superar se você buscar profissionais com experiência. O que nós fizemos aqui hoje no Natcast foi mais que uma entrevista. Foi proporcionar para você uma grande experiência. Então, eu me disponho a auxiliar você, que já acompanha a Nath no Natcast já há um tempo. Ou até mesmo você que está chegando aqui agora. Então, eu ponho a gratidão na frente hoje, porque eu fui um grande ingrato. Eu sou o maior especialista em ingratidão do planeta Terra. O que me levou à depressão profunda foi o quanto eu era ingrato comigo mesmo. E peço perdão às pessoas que ao longo desses primeiros 27 anos eu acabei fazendo algo, falando algo que possa ter machucado essas pessoas. Algumas eu até consegui reconexão e explicar, né, que eu não tinha a essência que eu tenho hoje. Mas eu honro e agradeço a vida de todos e todas vocês. Mas a ingratidão mais a depressão fez eu afundar e me acordar para a vida. E agora já vai completar, daqui a um mês, 19 anos que eu estou na área do desenvolvimento humano. Meu pai e minha mãe não são da área da saúde. Então eu sou a prova viva para eu mesmo e para você, Natcaster, que quando você quer algo, você pode, você merece, você consegue. Agradece que tudo de bom acontece. Até o nosso próximo encontro aqui no Natcast. Tchau. Dr. Hugo, gratidão. Para você que chegou até o final desse Natcast, já comenta, se você não compartilhou, compartilha esse conteúdo e te espero no próximo Natcast.